retcon é um conceito muito utilizado na indústria dos quadrinhos, né? Afinal de contas, há quantos anos existem as histórias de super-heróis e sempre precisamos renovar, né, os mitos dos heróis e algumas histórias não contadas ali, eventos que antes não tinham acontecido, não tinham aparecido, aparecem anos depois, mudando um pouco a história que a gente conhecia. E hoje eu vou destacar aqui os 10 melhores retcons da história dos quadrinhos. Mas antes de eu começar esse papo aqui, queria deixar aquele recadinho de lei. Inscreva-se no canal do Nerd Mochilinha para você não perder nenhuma novidade aqui no canal, tá certo? Você vai lá, ativa a notificação também, né? Ativa a notificação é bom, você clica no sininho e aí o YouTube vai avisar, ó, tem vídeo novo do Nerd Mochilinha. Já deixa o seu like, já deixa o seu comentário e vire membro. Virando membro você tem acesso antecipado a vídeos e vamos ter live. Vamos fazer algum bagulho aí com os membros por um valorzinho pequenininho. Ou é R$2 ou é R$5. Olha só que maravilha, né? Pequenininho, pequenininho, só para dar aquele faz-me rir aqui pro pessoal, tá certo? Mas vamos lá. Em 10º lugar, a gente tem Damian Al Ghul Wayne, né? O Robin aí, o filho do Batman, que tinha aparecido ali na graphic novel, o Filho do Demônio, mas aquela graphic novel ela não era oficial. Até que Grant Morrison chegou em Batman 656 e falou: sim, aquela cena de sexo entre Bruce Wayne como Batman e Talia al Ghul vale. Ela vale e o filho do Batman, o filho do demônio, ele existe e desde então ele faz parte aí da cronologia, faz parte da história do Batman, uma adição muito boa aí que o Grant Morrison acrescentou à mitologia do Batman e essa não é a primeira que ele fez e vai ter mais pra frente aqui no ranking, tá certo? O 9º lugar é a Era de Ouro da DC ainda existe. A DC há muitos anos atrás, né, tivemos a Era de Ouro dos heróis, com a Sociedade da Justiça, o Lanterna Verde Alan Scott, Jay Garrick como Flash e outros heróis. Só que aí a gente teve a Era de Prata com o surgimento de Hal Jordan, Barry Allen e tantos outros heróis ali para dar uma renovada na franquia, nos heróis da DC. Mas e aí? E os heróis da Era de Ouro? Como é que fica, né? A gente descobriu em The Flash 123 que os heróis da Era de Ouro, eles ainda existiam. Primeiro como personagens de gibis e posteriormente quando rola o encontro de Barry Allen com Jay Garrick, a gente descobre que na verdade existe uma outra Terra no universo DC ali, que ficou conhecido como Terra 2, onde os heróis da Era de Ouro viviam e até então, né, tinham suas aventuras, o que acabou proporcionando muitos encontros futuros, mas eu acho demais essa ideia, e lembrando que essa ideia foi, sei lá, na década de 50, sei lá, praticamente 60, uma ideia simples, uma ideia que falou, cara, tudo que aconteceu antes ainda continua valendo, só que numa outra terra. Simples e direto, não? Tipo assim, porra, parabéns. Parabéns a todos os envolvidos aí. Em 8º lugar, nós temos Zur-En-Arrh. Sei lá se é assim que se fala, né? Zur-En-Arrh. Simplesmente, Grant Morrison falou assim, simplesmente tudo o que aconteceu, todas as histórias do Batman publicadas na história, elas valem para a cronologia. Só que aí você chega e pergunta, pô, Matheus, mas é aquelas aventuras lisérgicas, aquelas aventuras malucas do Batman nos anos 50 e parte ali até dos anos 60, início dos anos 60, elas valem? Segundo Grant Morrison, sim, elas valiam e ainda por cima é um conceito que tudo que aconteceu ali era uma espécie de um backup para conter a loucura dentro do Batman,
que é a personalidade do Batman de Zur-En-Arrh. Cara, é uma viagem maravilhosa que o Morrison acabou construindo dentro do arco Batman hippie, né? Batman morto ali. Uma das melhores coisas já publicadas na história do Batman. Se você ainda não leu essa fase do Morrison no Batman, eu recomendo demais, assim. O Morrison, nossa, cara, é um dos meus gibis preferidos do autor até hoje. O 7º lugar, ele é Cable, é filho de Scott Summers e ele é do futuro. Enfim, né? Quando o Cable ele surgiu, a origem dele era apenas um cara grande, forte, que era um contraponto para o Professor Xavier, né? O Professor Xavier era um cara pacifista, enquanto o Cable era um homem de ação. Rob Liefeld não sabia muito bem o que fazer com seu personagem e também não teve lá muita oportunidade. Quando Jim Lee, Chris Claremont e Wills Portácio assumiram o X-Factor, eles conseguiram criar uma trama em que a gente descobre que o filho de Scott Summers com Madeleine Pryor é, na verdade, Cable, né? Ele é um cara que veio do futuro, que tem um vírus tecno-orgânico em si e que viaja para o futuro para poder ser salvo, para poder conter esse vírus e para virar o Messias da raça mutante, né? Lembrando que a primeira aparição de Cable como criança aconteceu em Uncanny X-Men número 201 e depois ele foi surgir como Cable em Novos Mutantes do Rob Liefeld. Eu achei que o pessoal do Escritório X ali conseguiu criar toda uma trama bem interessante para um personagem que na verdade era uma grande folha em branco. Em 6º lugar, a gente tem o Miracle Man de Alan Moore, né? Sabe aquela origem do Miracle Man criada pelo Mike Anglo? Ela não vale, é tudo mentira, né? Aquele pastiche ali do Capitão Marvel, do Shazam, na verdade era tudo uma grande invenção. Por meio de Alan Moore a gente descobre que Mike Moran e seus amigos ali, na verdade eles foram um experimento do exército britânico para tentar vencer a corrida da Guerra Fria, a corrida armamentista. E o pior de tudo, o grande inimigo de Miracle Man, Emil Gargunza, na verdade é o seu criador, né? Cara, é praticamente o pai, né, do Miracle Man, assim. O Alan Moore, ele conseguiu transformar um conceito bestinha que tinha ali no personagem numa coisa que acabou se tornando aí referência dentro da área de quadrinhos, seja na produção de histórias também, como um ótimo retcon feito. Vamos agora para o nosso top 5. O nosso 5º lugar é Moira X. Moira MacTaggert, a Moira dos X-Men. Tudo que você sabia sobre ela era mentira. Absolutamente tudo que você sabia sobre ela era mentira. Jonathan Hickman, na sua reinvenção da franquia mutante, transformou Moira em uma mutante com o poder da reencarnação. E detalhe, toda vez que ela morre, ela tem as memórias da sua vida anterior. E quando ela quer construir um futuro melhor para os mutantes, ela vai pegar todas essas vidas e tentar fazer aí sei lá, né, uma vida melhor para os mutantes, vamos dizer assim, por meio de Krakoa. Cara, essa reinvenção, eu lembro que quando ela começou a sair, né, em House of X e Powers of X, eu acho que todo mundo ficou maluco, assim, porque a Moira era uma personagem que ela praticamente estava morta, né, fazia muitos anos, ela morreu ali por conta, se não me falha a memória, do vírus legado, acabou até voltando, né, em Chaos War do tie-in de X-Men, mas desde então era uma personagem que estava ali, né, quieta. E aí Jonathan Hickman pegou essa personagem e transformou ela em uma coisa absurda que posteriormente os escritores da linha X acabaram estragando aí, mas isso é um papo para outro vídeo. O nosso 4º lugar é o congelamento do Capitão América.
Quando a gente teve Avengers número 4, nós descobrimos que o Capitão América, depois, ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ele acabou ficando congelado no gelo durante muitos anos, até que os Vingadores o resgataram, trazendo ele para os tempos atuais. Mas isso é um belo de um retcon, sabe por quê? Porque o Capitão América, ele teve aventuras depois que a guerra acabou, e principalmente nos anos 50, escrita pelo próprio Stan Lee, nos anos 50, com arte do John Romita Sr. Mas e aí, como é que a gente faz isso, né? A gente descobre que, na verdade, o Capitão América ali, pós-guerra, era uma outra pessoa e que Steve Rogers estava, sim, congelado no gelo durante todo esse tempo. Eu acho que é até uma saída muito inteligente por parte da Marvel aí, para mostrar o Capitão América chegando nos tempos atuais, né, vendo como é que o mundo mudou. Ele nem pôde, né, acabar com a Segunda Guerra Mundial, visto que ele acabou morrendo um pouco antes ali. Porra, é uma boa sacada do nosso Stan Lee aí, que porque queria trazer o Capitão América para os Vingadores. Vamos chegar agora no nosso top 3. O top 3 começa com Buck está vivo. Mais um retcon ligado aí também ao Capitão América, né? A gente descobre que Buck tentou impedir a explosão de um avião lotado de explosivos, né? E acabou caindo no mar. E ao cair no mar, praticamente morto, né? Os russos o resgataram, viram que era o parceiro mirim do Capitão América, fizeram uma lavagem cerebral nele, transformaram o cara na máquina perfeita de matar por meio do Soldado Invernal, né? Eu, particularmente, eu acho que esse é um dos melhores retcons da história, assim, porque o Buck, ele era meio que uma vaca sagrada da Marvel, né? 3 personagens que morreram e nunca vão voltar. Tio Ben, Gwen Stacy e Buck Barnes, né? Só que aí a gente descobre, por meio do Ed Brubaker, numa história maravilhosa, tudo isso que aconteceu com o Buck e ele virando o Soldado Invernal é coisa de maluco. Só comprovando que nenhuma ideia é idiota até você desenvolver ela com qualidade. O nosso segundo lugar é uma volta completa, praticamente uma reinvenção de um personagem aí que estava meio mal das pernas. Eu estou falando do surgimento de Elektra e Stick, né? Quando Frank Miller assumiu o Demolidor plenamente, seja nos roteiros e na arte, logo na primeira edição ele trouxe Elektra Natchios, revelando uma assassina grega que era um amor perdido de Matt Murdock na época de faculdade, na época que ele era um bicho da faculdade. E só com isso, apenas nessa edição, Frank Miller conseguiu praticamente revitalizar o gibi, chamando a atenção de boa parte do público que estava ali não acompanhando o gibi, né? E não apenas isso, o escritor ele ainda introduziu Stick e toda a sua ordem ali, mostrando que Matt Murdock conseguiu controlar os seus poderes, não sozinho, né? Como foi mostrado ali em Demolidor número 1 lá de Stan Lee e Companhia Limitada. Na verdade, ele teve um mestre ninja, que ensinou técnicas ninjas para o Demolidor, para ele poder controlar o seu radar e todos os seus poderes. Tudo isso tornou o gibi muito mais interessante, salvando ele do cancelamento, visto que o gibi praticamente ele tinha apenas 18 páginas, quase 20, que é o número mínimo de páginas para um gibi, que era quando ele estava prestes a ser cancelado. Frank Miller é definitivamente o homem que salvou o Demolidor. E o primeiro lugar também pode ser encarado dessa forma. É uma mudança tão drástica em um personagem que praticamente é um personagem novo. E obviamente que o nosso primeiro lugar não poderia ser outro a não ser Alec Holland, ou Holland, vamos falar Holland, está morto. O monstro do pântano, na verdade, não é Holland.
Cara, quando o Alan Moore ele assumiu, né, The Saga of Swamp Thing, né? Eu acho que eu falei certo, Swamp Thing, né? A saga do Monstro do Pântano, na edição 20, a primeira coisa que ele fez foi matar o personagem. Na edição seguinte, na edição número 21, a gente tem a clássica história Lição de Anatomia, onde o Homem Florônico acaba descobrindo que Alec Holland, quando aconteceu o acidente químico em que ele acabou pegando fogo, ele já estava morto antes de cair no pântano ali que tinha, né, a fórmula biorrestaurativa dentro da água. O corpo de Holland acabou sendo consumido pelas algas, pela vida que estava ali dentro daquele pedaço de água, e por conta da fórmula biorrestaurativa, as plantas acabaram evoluindo a tal ponto que eles absorveram até a memória, a energia, a alma, vamos dizer assim, de Holland, e o monstro do pântano passou a acreditar que era o cientista, sendo que, na verdade, ele era apenas uma planta que ganhou vida. Cara, eu dando essa explicação não faz jus à qualidade dessa história. Eu considero a saga do Monstro do Pântano número 21 um dos melhores gibis da história, e graças a Deus Alan Moore pôde nos entregar essa obra magnífica. Tá certo, pessoal? Esse aqui foi meu top 10 de melhores retcons da história dos quadrinhos. E para você, quais são os 10 melhores, os 5 melhores, os 3 melhores, o melhor retcon da história? Você concorda com o meu ranking? Você discorda? Deixe aí o seu comentário, eu vou ficar muito feliz de interagir com você. E bora falar de gibi, né? Bora falar de gibi, porque falar de gibi é bom demais. Tá certo, pessoal? Comente, deixa o seu like, deixa aí também o seu... Enfim, faz o que você quiser. Aí, seu like, seu dislike, seu comentário. Inscreva-se no canal, vire membro e fique de olho aqui no próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Eu sou o Matheus Laneri e eu fico por aqui. Valeu!